João 18, a partir do 28. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Então o texto nos diz: em seguida os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: leve-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem naquele momento. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para este mundo, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Aleluia. Quem é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido ou salteador, dependendo da versão. Amados, esse texto nos mostra aqui o momento em que Jesus foi interrogado por Pilatos. Pilatos, ele era o governador de Israel, representante do Império Romano. Então era ele quem mandava em Israel. E ele estava em Jerusalém na época da Páscoa, na época em que Jesus foi preso pelos líderes judeus. Tanto é que no versículo 28 diz que levaram da casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, para o pretório. O pretório é exatamente a residência oficial do governador romano. Também servia de quartel para os soldados, não é? E é interessante, irmãos, que Jesus foi levado como se fosse um criminoso, não é? É o versículo 30. Eles disseram: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. E Pilatos queria que eles julgassem Jesus conforme a lei. E eles disseram que não tinham autorização para matar ninguém, não é? Nós lemos isso. Está aí no versículo 31. Nós não temos o direito de executar ninguém, porque o Império Romano não permitia. Mas Deus, irmãos, permitiu toda essa situação para que se cumprisse a profecia, o que estava escrito na palavra. Inclusive diz o versículo 32: isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Ou seja, Jesus ia morrer na cruz. E
O julgamento do povo judeu, o julgamento religioso por blasfêmia, porque, segundo os judeus, Jesus estava blasfemando porque ele disse que era filho de Deus, então ele era também Deus. Para eles era uma blasfêmia, e se ele fosse executado pelos líderes judeus, ele seria executado por apedrejamento. A lei judaica mandava apedrejar o blasfemo. Então eles não tinham a execução de crucificação. E se isso acontecesse, se Jesus morresse por apedrejamento, aí todos nós aqui sentados ouvindo hoje essa palavra, entendeu, irmãos? Não teria sentido nenhum, porque a palavra de Deus não estava se cumprindo. Quem já leu o Salmo 22 sabe que Jesus foi crucificado. Aleluia. Não é? Já olha, Davi, usado pelo Espírito de Deus, 1000 anos antes de Jesus, escreveu esse salmo dizendo que Jesus foi crucificado. Está lá no Salmo 22, não é? Então como é que ele ia ser apedrejado? Então observe, irmãos, como Deus tem um controle de tudo nesta terra. Por isso que ele diz que meu ou minha, né? Meu é o ouro e minha é a prata. Deus tem um controle de tudo, irmãos. Ainda que o homem tenha, não é, a posse dos bens, mas tudo pertence ao Senhor. Aleluia. E isso aponta para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Não se preocupe com as circunstâncias, porque Deus tem um controle de tudo. Então nós temos que continuar confiando. Ah, mas o resultado foi negativo. Ah, mas o marido fez isso. Ah, o filho fez aquilo outro. Ah, mas o patrão fez isso. Irmãos, nós temos uma arma que é a oração. Aleluia. Aleluia. E quando nós oramos, irmãos, o Senhor responde. Basta que a gente confie. Aleluia. Então nós vemos aqui, não é? A palavra precisava se cumprir. Então os romanos é que teriam que executar Jesus. E isso realmente aconteceu, não é? Sabemos que Jesus foi crucificado porque os romanos só executavam criminosos por execução. Por isso que Jesus foi apresentado como um criminoso. E o mais grave de tudo, irmãos, é que a população escolheu no lugar de Jesus, juntamente com os líderes religiosos, um bandido. Escolheu Barrabás. E infelizmente nos dias de hoje, muita gente, mas muita mesmo, é a maioria, está escolhendo, rejeitando Jesus e escolhendo o mundo, irmãos. Barrabás aqui representa para nós hoje o mundo. O bandido, o errado, as coisas erradas. E prefere, não, ele não é? Ele não, queremos Barrabás. É assim, muitos dizem, não, Jesus não, olha, é muito pesado seguir Jesus. Eu não posso fazer o que eu quero. É assim que muita gente diz. E prefere Barrabás. Prefere o mundo. Porque Barrabás é o símbolo de tudo que não presta. Não é? Ele era bandido, então o bandido fazia tudo que era errado. Você possa imaginar. E as pessoas estão preferindo o mundo, mas não querem se submeter a Cristo. Mas olha, irmãos, ele morreu. Estamos aqui, inclusive, comemorando hoje sua morte e ressurreição a ceia do céu. Ele morreu exatamente para nos libertar dessa escravidão. Aleluia. E se você está aqui hoje, não é, louvando ao Senhor, como nós acabamos de louvar, te louvarei, não importa as circunstâncias, né? Não sou mais servo, sou teu amigo, porque o Senhor me fez amigo. No capítulo 17, inclusive, desse evangelho, diz isso. Jesus disse, eu não chamo mais, não é, os seus discípulos de servos, eu chamo agora de amigos. Aleluia. Mas aqui existe, irmãos, uma pergunta, não é? Nessa leitura que a gente fez, de suma importância, porque Pilatos queria saber, afinal, você é rei ou não é? Não é? Já que estava sendo entregue, por esse motivo, um dos motivos que os judeus acusavam, que ele disse que era rei. Em outras passagens aqui dos outros evangelhos diz isso. João não registrou, não é? No versículo 33, então Pilatos voltou, né, para o pretório, ou seja, entrou e disse, fez a pergunta, você é o rei dos judeus? Não é? E Jesus respondeu de uma forma, não é, diferente. Jesus sempre é assim. A gente faz uma pergunta, Jesus responde com outra.
Eu quero saber a sua opinião. Então, quando você for orar, entendeu? Meu Senhor, isso e aquilo outro, eu sim, mas o que é que você está fazendo? Entendeu? Jesus sempre pergunta: você está fazendo o quê para que o fato aconteça, para que eu responda? Entendeu? Jesus sempre pergunta, e aqui não foi diferente. Então, quando Pilatos perguntou, não é você é o rei dos judeus, Jesus perguntou-lhes, devolveu com a pergunta: essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Pilatos aí ficou inflamado, né? Afinal, ele era a autoridade ali, do ponto de vista dele, ele era a autoridade. Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Ele respondeu aborrecido: acaso sou judeu? Para entender, não é? Que você é o rei dos judeus? Foram o seu povo e os chefes, os sacerdotes que me entregaram a você. O que é que você fez? Esse versículo 36, eu quero que os irmãos guardem aí, versículo 36. Disse Jesus, aqui é o texto áureo da nossa pregação, é o versículo 36. Então respondeu Pilatos: acaso sou judeu, não é? E aí Jesus disse no versículo 36: o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Vamos interpretar esse versículo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Ou seja, Jesus disse: olha, se eu fosse o rei realmente agora, meu reino fosse agora, eu teria um exército e ninguém me prenderia, não estaria nem aqui sendo julgado, não é? Inclusive, quando ele chegou lá diante de Pilatos, ele já tinha apanhado, não é isso? Tomado uma surra lá dos soldados, lá diante de Caifás. Caifás tinha uma guarda também, e ele já tinha insultado, já tinha tomado um tabefe. Os irmãos lerem e vão ver, durante o interrogatório lá dos judeus. Jesus não teria passado por nada disso. Tanto é que Pedro tinha uma espada, não é? E quando ele foi ser preso, Pedro não pensou duas vezes, passou a espada na orelha do servo do sumo sacerdote, não é? Pedro era sempre disposto, passava até da conta, né? Então, se fosse o exército, não era só Pedro que teria uma espada. Então Jesus disse isso, não. Mas observe, irmãos, na face C desse versículo, não é? A terceira parte, ele diz algo muito importante. Ele diz: mas agora o meu reino não é daqui. Primeiro ele disse que meu reino não é deste mundo para aquele momento, mas depois ele deixa para Pilatos uma informação para nós também: mas agora o meu reino não é daqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então a nossa temática é a seguinte: o reino de Cristo Jesus. Estamos celebrando a sua morte e ressurreição. Jesus morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E não foi simplesmente para a gente ir para o céu somente, entendeu? E viver eternamente só no céu. Não, Ele quer que a gente desfrute de toda a plenitude do projeto de Deus. E nós precisamos entender isso para que a gente tenha cada vez mais, né, diariamente, prazer de servir a Jesus. Quando a gente tem prazer de servir a Jesus, a gente enfrenta qualquer coisa, não é? Quando alguém quer fazer alguma coisa assim que é prazerosa, não é, para a sua vida natural, você faz de tudo, não é? Sai de pé, hein? Fica no sol, pega uma fila de 500 pessoas e não está nem se incomodando. Eu quero é o resultado lá, porque quer um objetivo, não é? Ou então a gente estuda, porque quer passar no concurso, algo que eu estou aguardando. A vida espiritual não pode ser diferente. Quando a gente tem um alvo, a gente faz de tudo para manter este alvo, né? Então não importa a circunstância, foi isso que nós cantamos aqui. Não importa, está acontecendo tudo ao contrário, mas eu tenho um alvo, aleluia. E esse alvo, irmãos, a gente não pode perder nesse projeto da vida que o Senhor, não é, preparou para nós, desde agora, quando a gente aceita Jesus como Salvador e passa a segui-lo, até chegarmos exatamente à eternidade, que é, não é, a plenitude do projeto de Deus. Então a nossa temática é essa: o reino de Cristo Jesus. E esse texto Deus me deu, não é, fundamentado em algo que eu presenciei nesta viagem que nós fizemos. A pastora, quando estava lá no
num parque que tem o nome Amantiqui, que é todo natural, né? Acredito que os irmãos viram, quem viu alguma foto. E ela fez até uma mensagem lá, eu até publiquei hoje. Quem não viu, né, tá lá no grupo, você pode ver depois. Ela maravilhada com a visão do lugar, provando que a natureza, tudo que foi criado, demonstra a glória do poder de Deus, não é? E aquele local, ela ficou assim maravilhada pela beleza, os jardins, o clima, a gente via as nuvens bem próximas, e inclusive a névoa passando, e eu fiquei meditando, né? Se a gente fica deslumbrado, foi só uma hora ali, uma hora e meia, com o ambiente, aquela coisa gostosa, não é? Aquela coisa tranquila, a gente fica deslumbrado, sabendo que aqui só na terra e depois vai embora, sai de lá, não é? Imagine, irmãos, quando nós estivermos com o Senhor, aleluia. Deus proporcionou ao ser humano o paraíso, não é? Os irmãos sabem que quando Deus criou o homem, botou lá no paraíso, Adão e Eva, era um lugar maravilhoso. Se esse pedacinho que a gente viu, a gente ficou maravilhado, a 2.050 metros de altura, imagine o paraíso, com toda a sua estrutura que foi Deus que preparou. Ali era um lugar preparado pelo homem, não é? Está lá a montanha, o homem foi lá e fez um jardim, vários jardins, jardim inglês, jardim não sei o que, várias flores, não é? Muita coisa bonita para se ver, mas o homem saiu ajeitando. Agora imagine o paraíso que Deus foi quem preparou, não é? E aí eu vim para esse texto, o Senhor me fez lembrar que nós temos um projeto, irmãos, para a gente desfrutar, não é? Desfrutar. E Jesus fala aqui então do seu reino. Para os judeus, irmãos, a gente precisa entender isso. Por isso que eu coloquei Cristo Jesus. Cristo Jesus. Essa palavra está no grego, não é? Bem do grego. Então Cristo é o mesmo que Messias no hebraico. É a mesma coisa. Cristo no grego, Messias no hebraico. E essas duas palavras significa ungido. Ou seja, para alguém ser rei em Israel, desde quando Deus criou a nação, até se cumprir, não é, o reino de Cristo, as pessoas precisavam ser ungidas. Então, creio que os irmãos que já leram o Antigo Testamento já viram, Saul foi ungido, Davi foi ungido. No livro de Reis a gente vê várias unções, Salomão, e aí toda a descendência, todos foram ungidos. Então, um rei precisa ser ungido. Então, Jesus é um ungido, o aguardado, não é, pelo povo de Israel, o seu reino. E esse nome Cristo Jesus é muito propício, porque seria o Messias Salvador. Porque Jesus significa Salvador. Cristo é o Messias ou o ungido, não é? Então, o Messias Salvador. E essa expressão de ungido é para rei, não é para Salvador. Para Salvador é Jesus. Então a gente observa, irmãos, que o plano de Deus é bem amplo. Não é só a salvação, mas também permitir que nós participemos de um reino eterno. Aleluia! E começa aqui na terra, que é o mais importante. Então este reino de Cristo, já que ele disse no versículo 36, na parte inicial, o meu reino não é deste mundo. Ele estava falando que naquele momento ele estava sendo julgado e que ele iria morrer na cruz, não era para implantar um reinado aqui na terra ainda, porque senão ele teria que ter um local, não é? Uma capital para governar um país, e nada disso Jesus propôs durante a sua pregação durante 3 anos, não é? Então nós temos duas fases do reino dentro desse versículo aqui. Veja como a Bíblia é rica, não é? Então a primeira fase do reino de Cristo, é importante você guardar isso, é o reino da graça de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, agora como crentes, e Deus também proporcionando à humanidade, nós estamos vivendo o período de quê? Da graça. Nós estamos vivendo o período da graça. E esse reino de Cristo, hoje, ele é um reino espiritual.
Ou seja, eu, você, todo crente que recebeu Jesus como Salvador, ele é um condutor do reino de Cristo. Aleluia! Nós representamos, não é assim que a Bíblia diz? Nós somos embaixadores de quem? De Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E o embaixador, ele representa um país, um governo, um reino. Então nós representamos o reino de Cristo, mas ainda ele é espiritual. Ninguém enxerga isso. E a prova é o mundo que aí está, o caos que é este mundo, não é? Tanta injustiça, tanta violência, não é? Tanta desgraça, tanta indiferença em relação exatamente à palavra de Deus. Por quê? Porque o reino é só espiritual. Então parece, né, que as coisas ruins, elas prevalecem mais do que as coisas boas. Porque o nosso reino ainda é espiritual. O reino de Cristo, ele é espiritual e nós somos representantes disso. Então nós vamos ver algumas passagens que mostram aqui o reino de Cristo ainda, desde quando ele veio até hoje, ele é ainda espiritual. Ele existe, mas é espiritual. Tá certo? Vamos para Mateus 4:23. Aleluia. Você compreendendo isso, você vai servir a Jesus com mais alegria ainda, com mais segurança ainda. Irmãos, quantas pessoas desistiram durante esse período, são 20 meses, não é, de pandemia, desistiram de seguir a Jesus, porque como quem perdeu a esperança, irmãos, perdeu a direção. Então, Mateus 4:23, olha o que é que Jesus, não é, estava fazendo aqui durante o início do seu ministério. É dito assim, olha, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino. Olha a expressão, do reino. Boas novas é o quê? Quem são as boas novas, na verdade, né? É o Evangelho, né? As boas novas são o Evangelho. Então Jesus saía pregando o Evangelho do reino, né? E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então observe, o reino já estava sendo anunciado, mas não era um reino ainda deste mundo. Mas Jesus já estava anunciando. E esse reino, ele pressupõe, né, coisas boas. Olha, enfermidades, as pessoas eram curadas, né? Doenças, as pessoas eram curadas. E quantos milagres nós já vimos e lemos aqui, não é, que Jesus executou. E ainda continua executando hoje, aleluia. Então nós temos, irmãos, um reino espiritual. Esse é um exemplo. Outro texto, Lucas 17:20, Jesus então reforça que realmente esse reino dele, no momento, ainda não é deste mundo. Quando ele diz deste mundo, não é que seja, não é um reino das trevas, né? Nesse sentido, é um reino que a gente pode ver, literal, físico, com governo, né? Com país, né? Com capital, nesse sentido. Então Lucas 17, versículo 20, veja o que é que Jesus fala aqui. Diz assim, olha, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha aí, os judeus sempre teve essa visão, mas só que aqui, não é, a forma de questionar Jesus não era querendo aprender, os fariseus queriam só criticar, porque Jesus dizia que ele era o Messias. Como é que a ideia deles era essa, como é que Jesus é o Messias e eles não derrotam os romanos, não tira Pilatos daí, não toma Israel de volta, porque eles tinham a visão do reino do mundo, terreno. Então eles fizeram essa pergunta, não é? Interrogaram a Jesus, eles queriam saber quando viria o reino de Deus, porque com ele não estava vindo. Essa era a crítica. Mas veja o que foi que Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou seja, aquele que eu falei, um local físico, não está. Ou está lá, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Não. Ele disse o quê? Porque o reino de Deus está entre vocês. Dependendo da versão, diz entre nós.
Algumas versões até erradas dizem assim, está dentro de você. Não é isso não. Nessa passagem não. Porque Jesus estava falando com fariseus que não criam. Como é que os fariseus não criam? O reino de Deus estava dentro deles. Tem sentido isso? Não tem, irmãos? Mas ele dizer está entre vocês é porque Jesus estava anunciando. Aleluia. E hoje ele não está só entre nós, ele está dentro de nós. A igreja do Senhor representa esse reino. Então Jesus mostrou, olha, agora eu estou pregando, desde agora, ainda não é um reino físico, mas ele é espiritual. Esta é a primeira fase. Nós fazemos parte de um reino, aleluia. E sabendo disso, irmãos, em Romanos 14:17, Paulo fala algo muito importante, para reforçar que nós estamos num reino espiritual e nós somos, não é, representantes, embaixadores desse reino. Por isso devemos andar, não é, de cabeça erguida, aleluia. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o que é que ele queria dizer com isso? Não são as coisas desse mundo naturais, tá? A comida e a bebida representam, né, tudo que o homem necessita, tanto do lado positivo como do lado negativo também, né? Para as orgias, para, não é, todo tipo de coisa. O reino de Deus não é isso. Não é físico, mas é o quê? Mas é justiça, mas é paz, e é o quê? Alegria no Espírito Santo. O que é que ele quis mostrar com isso, irmãos? Que esse reino espiritual que nós vivemos hoje, ele nos traz justiça, ou seja, nos traz essa confiança de que como perdoados, nós somos do Senhor. Esse é um ponto. Ele diz paz, ou seja, não é a paz natural deste mundo, não é, mas é a paz que excede todo o entendimento. Olha, irmãos, é aí que as pessoas que não fazem parte do reino espiritual não entendem a sua condição, a condição emocional, entendeu? Você está passando uma situação tão difícil, você está bem, né? Está sorrindo, está tranquilo. Aí outro diz, eu não aguentava isso não, eu já tinha dado um chute no balde, assim que muitos dizem. Que chuta balde? Eu tenho a paz de Cristo, aleluia, porque eu faço parte de um reino que me dá essa paz, não só a justiça, mas me dá paz, e mais me dá alegria no Espírito Santo. Então o crente que tem consciência de que faz parte desse reino, de que é de Jesus Cristo, e que, conforme nós cantamos, o louva de qualquer forma, em qualquer circunstância, é assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, né? Adorarei. O crente que sabe disso, irmãos, guarda isso aí, ele nunca entra em depressão, amém? Não tem como a depressão pegá-lo. Ele pode ficar até triste, porque nós temos sentimentos, mas uma tristeza profunda, ao ponto dele chegar, de ficar depressivo, ó o dedinho, nunca vai acontecer. Eu digo isso sem medo de errar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele diz aqui, ele nos dá alegria, aleluia. Então, irmãos, nós estamos num reino que nos proporciona uma vida, não é, boa. Porque a visão de Deus de uma vida boa não é a visão que o mundo tem, não. As pessoas acham que vida boa é só ter todas as suas necessidades, não é, atendidas, por mais absurdas que sejam. Agora é que está tudo bom. Não, irmãos, vida boa é uma vida tranquila que o Senhor pode nos dar. Até simples. Você pode ter uma vida simples, mas uma vida tranquila, sua vida é boa. Aleluia! Porque é assim que o Senhor faz por nós. Então nós estamos fazendo parte, amados. Guarde isso. A primeira fase do reino de Cristo Jesus é um reino espiritual, do qual nós fazemos parte, e cada um de nós somos embaixadores. Então, na sua escola, né, no seu trabalho, na sua família,
na vizinhança, onde quer que você ande, você pode representar o reino de Cristo, aleluia. É só dar o seu testemunho, aleluia. Eu me lembro que no último emprego que eu tive, né, foi onde me aposentei, logo no início, acho que se tivesse eram sei lá, uns 6 meses, eu trabalhando, não é? Na época eu já era crente, eu era até diácono na época. Veja como as pessoas observam. E tinha uma colega que estava me observando o meu comportamento, porque os outros colegas eram aquela coisa, né? Os homens normalmente são assim, atirados, né? Cheios de gracinha, de piadinhas e tudo mais. E um dia ela foi trabalhar comigo, do meu lado. A gente estava fazendo um trabalho lá que precisava estar um do lado do outro. Aí ela aí ficou curiosa, né? Mulher assim, né? Gosta de saber detalhes. Ficou curiosa, aí perguntou, né? Por que você é assim? Eu digo assim, como? Assim, tranquilo e tal. Porque sirvo Jesus. Ah, bem logo vi a diferença. Você é diferente dos outros colegas. Eu digo, é Jesus que faz isso. E é assim mesmo, irmãos. Nós somos embaixadores. Só com a nossa atitude. Eu faço o que é certo, não faço o que é errado. Glória a Jesus. A gente glorifica o nome do Senhor. Nós somos embaixadores. A segunda fase então do reino, essa é a primeira. Voltando ao nosso texto principal, não é? Só para relembrar os irmãos. Então, a parte A, quando Jesus diz, só relembrando, no versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, né, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, justamente porque o reino é espiritual. Não é? De João 18, né? 18:36. Então ele é um reino realmente espiritual, tá certo? Mas nós estamos aguardando algo mais concreto, irmãos. Por enquanto a gente tem que viver pela fé, não é? Ninguém nunca viu Jesus. Pode ser que um dia ele apareça, né? Quem sabe? Mas a gente não viu. Mas nós cremos. Assim que Jesus disse para Tomé: ah, Tomé, você só está crendo agora porque me viu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Aleluia. Então nós somos bem-aventurados. Ninguém aqui viu Jesus. Alguém já viu Jesus? Ou antes de aceitar Jesus, viu Jesus para aceitá-lo? Não, né? Então, pois é, pastor. Tem algum apóstolo ou apóstola, né? Que viu Jesus? Exatamente. Que era uma das condições para ser apóstolo na época, era ter visto Jesus mesmo. Tá certo? Não era só o título, não. Tinha que ter a experiência pessoal, né? Tanto é que Pedro disse lá, os irmãos lerem lá Atos, né? Capítulo 1, Pedro diz isso, olha, vamos escolher um para o lugar de Judas, dentre aqueles que esteve sempre andando com o Senhor, todo esse tempo. Eram desconhecidos, mas estavam ali, irmãos. Só foram registrados aqueles que se destacaram, os 12 mais alguns, mas tinha muita gente que queria. Tanto é que quando escolheram foi Matias. Eu nunca tinha ouvido falar em Matias. Em todo o Evangelho ele aparece lá em Atos. Mas era uma das credenciais, era ter visto Jesus, pastor, né? Então, amados, vamos agora para o reino que Jesus disse na parte B desse versículo 36, né? Mas agora o meu reino não é daqui. Ora, quando ele diz mais agora, esse mais, né, pastor, remete a algo que... Qual o termozinho que se usa? É um advérbio, né? Ele quer dizer o que é a verdade. Ele não é desse mundo. Ou seja, não é daqui. Mas ele diz no versículo 36, mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, então um dia ele será. Sim ou não? É questão de português aqui, interpretação. Ele não é deste mundo, mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, eu tenho um reino que ainda não é daqui, mas vai ser. Amém, irmãos?